E o mais legal, assim, que eu sinto de estar aqui é que a gente criou esse espaço justamente para trocar ideias. A gente acredita que a gente tem que melhorar a nossa vida na cidade. A gente, como incorporador aqui, quer criar projetos que tornem a vida na cidade melhor. E a gente entende que a vida na cidade também passa por criar confiança entre os outros e dividir uma história em comum, uma cultura em comum. Então, essas sessões que a gente faz aqui é justamente para a gente dividir o nosso conhecimento, a nossa cultura, as nossas histórias e criar oportunidades para a gente conversar, se trombar e gerar novas coisas que tornam a vida urbana tão interessante que a gente tanto aprendeu, né, lá atrás com o Jaime e com o Domingos. Então, obrigado de coração. Eu queria passar aqui a palavra para a Mayumi, que é arquiteta, né, foi estagiária, somente do Domingos, ainda parceira dele em alguns projetos. E vou ficar aqui para fazer algumas perguntas para o Domingos, e assim a gente vai. Obrigado, gente. Boa noite. Eu vou ler um textinho aqui, só para fazer uma introdução. Depois eu tenho várias perguntas, Domingos. Sejam todos bem-vindos. É uma grande honra fazer parte deste evento, que tem como propósito reconhecer, celebrar e refletir sobre a trajetória de um dos nomes mais relevantes da arquitetura e do urbanismo de Curitiba, o arquiteto urbanista Domingos Mongestabs. Falar sobre Domingos é, para mim, também um exercício de gratidão e de afeto. Eu tive o privilégio de ser sua estagiária, né, vivenciando de perto não só o processo criativo, mas também a forma generosa, sensível e inquieta com que ele olha para a cidade e para a arquitetura. E mais do que isso, ao longo da minha vida profissional, tive a felicidade de continuar compartilhando com ele momentos importantes, trocas enriquecedoras e reflexões certamente moldaram minha trajetória e meu olhar sobre o urbanismo e sobre a vida nas cidades. Sua história se confunde com a própria transformação urbana de Curitiba. Ao longo de sua carreira, Mongestabs tem sido responsável por projetos que não apenas se destacam pela beleza, pela ousadia e pela funcionalidade, mas que também se tornaram verdadeiros marcos para a paisagem da cidade. São obras que transcendem a arquitetura e dialogam profundamente com o espaço urbano, com as pessoas e com os valores da nossa Curitiba. Mas sua contribuição vai muito além das obras icônicas que moldaram nossa história e identidade de Curitiba. Domingos Mongestabs também é um pensador do espaço, um pesquisador incansável, um provocador de ideias, um formador de gerações. Seu trabalho sempre esteve comprometido com a reflexão sobre os desafios das cidades contemporâneas, com a busca por soluções que conciliem estética, funcionalidade, sustentabilidade e, sobretudo, qualidade de vida. Ele passou por prefeitura, PUC, Secretaria do Meio Ambiente, então ele fazia muitas pesquisas. Nos bastidores tem muitas histórias de pesquisas que, né, na época nem se imaginava que deveriam ser feitas. Hoje nem sempre fazem, mas na época ele já fazia essas pesquisas. Então tinha um porquê, né, das coisas. Ao longo de sua trajetória, tem inspirado arquitetos, urbanistas, gestores públicos e toda a sociedade a pensar a cidade de forma mais generosa, sensível e inovadora. Este evento, portanto, é mais do que uma homenagem, é uma oportunidade de revisitarmos seu legado, de nos inspirarmos em sua visão e de refletirmos juntos sobre os caminhos possíveis para a construção da cidade mais humana, inteligente e sustentável. Sejam todos bem-vindos a esse momento de aprendizado, de troca e de celebração da arquitetura, do urbanismo e da capacidade transformadora que as boas ideias têm sobre os territórios e sobre a vida das pessoas. Antes da pandemia, eu praticamente conheci o Brasil inteiro fazendo palestras para estudantes de universidades. Hoje, o modelo é um pouco diferente e eu estou preocupado, porque eu não trouxe cola. E também estou me sentindo como se tivesse voltado ao curso de engenharia antes de uma prova de cálculo.
Então, eu estou muito realmente, por favor. Não, Alguém que foi aluno do Domingos? Vocês lembram da prova dele? Ah, então, ó. É a hora da vingança. Eram as provas mais difíceis. Bem, isso passou. Por favor, esqueça. Bem, já que estamos aqui sujeitos a essa. Já que eu concordei com isso, vamos. Então, vamos falar um pouquinho. Eu sei que no encontro passado foi falado um pouquinho sobre isso, mas acho que é bom todo mundo conhecer um pouquinho mais dos Domingos, né? Sobre infância e trajetória. Domingos, como a sua infância e o ambiente em que você cresceu influenciaram seu olhar arquitetônico e a forma como você se relaciona com os espaços? Bem, eu nasci em Castro, Paraná, em 1941. E era uma cidade muito pacata. Era uma cidade, na época, 1950, com cerca de 35 mil habitantes e economia baseada na pecuária. Mas a cidade era o nosso playground, era o nosso jardim de infância. Porque nós jogávamos futebol na rua, nas praças, brincávamos naqueles brinquedos de época, livremente. Às vezes eu percebo que há uma certa ideia errada sobre como era a infância antigamente. Uma infância reprimida, cheia de regras, não tinha nada disso. A questão arquitetônica, quando eu era garoto, não parecia tão importante, ou a gente não percebia tão claramente a cidade como um fenômeno arquitetônico ou urbanístico. Nós éramos crianças. Eu nasci em Castro em 41 e fiquei em Castro até 58. As pessoas entravam na casa dos outros, uns dos outros, livremente. Se alguém passasse na frente da porta da minha casa e sentisse cheiro de café, tá. Então, havia a impressão que eu tenho de Castro, a lembrança que eu tenho de Castro é de liberdade, de uma vida fácil. Meus pais não eram ricos, a maior parte dos meus amigos não eram ricos, tinha uma grande gama de amizades, né? E tinha esse acesso. A cidade era, como disse, um playground. Tinha o rio, que o rio era um grande problema para os nossos pais, porque todos os meninos que eu me lembro que conhecia, aprenderam a nadar no rio escondido. E o rio era tão importante que, nos verão, é o ponto de encontro da cidade. E é pausa intencional. Inclusive, o rio era uma coisa tão importante, até mesmo porque, de vez em quando, morria alguém lá, afogado. Um apressado, bêbado, tal. E esse era o exemplo que nos dava. Não dá para tomar banho escondido sem adultos por perto que se estão correndo riscos. Nós corrimos o risco. Para vocês terem uma ideia da importância do rio na nossa vida, que nós íamos para o rio de madrugada depois de bailes. Hoje eu penso nisso, mas então nós éramos irresponsáveis. Né? Bem, o que era Castro do ponto de vista urbanístico? Eu pretendo recuperar isso hoje, porque quando criança nós tínhamos pleno conhecimento da cidade. Nós sabíamos quem morava em cada casa, as casas que o pessoal era legal, a casa que o pessoal era agressivo. Se alguém nos perguntasse onde mora fulano, a gente respondia na hora. 2 quadras adiante, naquela casa que tem janelas cor-de-rosa e porta verde. Então, mas
Era uma casa, era uma cidade que tinha muitas construções coloniais, algumas das quais, inclusive, eu tive a oportunidade de restaurar. Ficaram muito bonitas, não preciso dizer isso para mim. Eu não tinha realmente consciência da arquitetura. Eu comecei a me interessar por arquitetura muito mais tarde. E vou contar mais ou menos a história. Qual é as minhas influências na cidade? Eu descobri, em algum momento, histórias em quadrinhos. Super-heróis, Superman, Batman, o Capitão América. E aprendi com eles uma coisa. Se eles têm superpoderes, eu também posso ter. Se eles podem superar suas limitações, eu também posso. Então, não é aquela questão da violência, que não era tão violenta como são hoje. E também aprendi muito com o Pato Donald. Na época, o Pato Donald era desenhado por um desenhista chamado Karl Barks, que era um gênio. E eu descobri, inclusive conversando com pessoas mais velhas, que aquelas histórias do Pato Donald eram sátiras. Não era uma historinha boba, era uma sátira da própria sociedade, da própria vida americana, especificamente. Né? Então, a história do quadrinho teve uma influência tão grande sobre mim que a minha primeira profissão que eu sonhei ter foi ser desenhista de história de quadrinhos. Eu queria ser desenhista de história de quadrinhos. Bem, eu frequentava uma livraria chamada A Luminosa de Castro, onde eu prestava pequenos serviços ali, entregar jornal, revistas para assinantes, atender eventualmente. Então, o gerente, o senhor Ernesto, deixava que eu ficasse lá lendo o que quisesse. Então, lia gibi, só lia gibi. E outra coisa importante também na cidade era o cinema. Um cinema chamado Marabá, que era fantástico, porque o assoalho era de madeira. Então, vocês imaginam o barulho que se fazia quando a cavalaria estava para salvar os colonos. Depois, talvez eu tenha começado a me incomodar, ou me preocupar, ou perceber a arquitetura com duas obras do professor Rubens Meister. Uma casa construída em casa, estava sendo construída em casa, e o cinema, Cine Plaza. Os dois projetos do professor Rubens Meister. Bem, eu comecei a me interessar, principalmente pela casa e pelo cinema. Porque o cinema era naquela época, e o cinema ia uma reunião social. As pessoas se vestiam em terno, as senhoras se vestiam com roupa de gala, e você ia encontrar todas as pessoas da cidade no cinema, cumprimentando, né? Então, o Cine Plaza foi acho que a primeira coisa que me chamou a atenção, porque era uma obra impressionante, perto da cidade. Eu pensei imediatamente isso já era mais tarde, foi em 62, se não me engano. Mas o que realmente me fez mudar de ideia, deixar de ser desenhista de história em quadrinhos para ser arquiteto, foi Oscar Niemeyer e o Lúcio Costa. Por quê? Porque na livraria, a partir dos 14 anos, eu comecei a trabalhar efetivamente na livraria. Gostei muito quando eu recebi o meu primeiro salário. Ninguém esquece o primeiro salário. Bem, eu tinha muito tempo na livraria da cidade. Então, eu começava com gibis novos, depois revistas semanais, Manchete, Cruzeiro, Fatos e Fotos, depois jornais e depois livros, quando sobrava tempo. Geralmente sobrava muito tempo, depois de um certo horário. E eu estava acompanhando a construção de Brasília. Comecei a me interessar pela construção de Brasília. E as revistas e jornais acompanhavam por esse momento. Daí tinha lá os croquis do Uruguai, tinha aquele desenho maravilhoso do Lúcio Costa, do plano de Brasília.
Antes, eu quero ser isso. Eu acho que isso é ser melhor do que ser dentista. Nem aqueles caras musculosos, como você. Não era exatamente o que eu resolvi ser arquiteto. Num terceiro nível, eu era um excelente aluno na escola. E eu gostava muito de física, porque eu acreditava que com física eu podia se resolver, se entender o mundo. Então, também pensei seriamente, de passagem, em ser físico teórico. Mas dá muito trabalho ser físico teórico. Eu resolvi ficar com a arquitetura mesmo. Bem, daí, realmente, eu comecei a me interessar por arquitetura, ver as construções, frequentar obras, ainda dentro de casa. E a coisa, achei que realmente não, aquilo era o que eu queria, de fato. Bem, acontece que não existia naquela época curso de arquitetura em Curitiba. Existia só em Rio Grande do Sul, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo. Não tinha condições. Então, eu entrei na escola de engenharia. Fiz o vestibular de engenharia, passei daí aquelas angústias com as provas de cálculo, etc. Muito bem. Em 1962, abriram o curso de arquitetura. Eu fiquei em dúvida, por quê? Naquela época, se formar em médico, advogado e engenheiro, você estava garantido. Tinha fila para contratar engenheiro na saída da formatura. E arquiteto era mal falado. Não vou citar o que os arquitetos, como se referia aos arquitetos. O mais leve é que todo arquiteto era comunista. Muito bem. Mas não entrei nesse mundo de curso de arquitetura. Então, resolvi, não, eu sou homem, eu sou homem, eu vou ser arquiteto. Entrei no curso de arquitetura e foi um curso muito interessante, porque além dos 5 estudantes que entraram comigo no curso de arquitetura, entraram também 3 engenheiros, entre eles o Jaime Lerner. Foi lá que eu conheci o Jaime. E foi um curso meio sofrido, porque nós fizemos em 3 anos aquilo que deveríamos ter feito em 5. Por quê? Porque algumas disciplinas técnicas que nós tínhamos na engenharia foram dispensadas. Mas os demais não. Nós fazíamos 2 composições, que hoje são chamadas de projeto, no mesmo ano. Primeiro semestre uma, outro semestre outro, um duplo de horas. Então a gente ficava o dia inteiro na universidade, de manhã e de tarde. E acabei me formando. Eu e o Jaime fizemos alguns trabalhos juntos durante o curso. Os trabalhos foram agradáveis. Um deles, inclusive, eu lembro, foi feito no Guilherme Fichinski, também arquiteto do Guilherme Fichinski, que era exatamente um plano para Roquins, para fechar Roquins. Eu não me lembro como era, não me lembro se tinha Roquins, se não tinha, mas foi feito naquela época. Bem, então, quando nós nos formamos, nós montamos nossas cidades, a Domingos alguns estados, que durou até o momento em que o Osório foi ser prefeito e me deixou para fazer o trabalho. Não sei se eu respondo. Segue o baile. Não, acho que segue o baile. Eu tenho curiosidade. Assim, eu acho que para quem tiver a oportunidade na exposição tem o convite da formatura, né, da turma do Domingos e do Jaime Lerner, mas que inclui uma constelação de arquitetos, né, o Willer, o Léo Grossman, o Henrique Panetti, o Lineu Borges Macedo. Tem algumas fotos, inclusive, da época de vocês de faculdade. Eu
tenho curiosidade para saber como é que era esse clima de faculdade, na universidade, o que os professores traziam para vocês, o que estava em pauta, ou se era uma coisa... Bem, o curso era o seguinte, era um curso inicial. Então, vários professores vieram de diferentes regiões. O professor Léo do Rio Grande do Sul, Armando Strame e Marcos Prado de Minas, o Luiz Forte Neto, o Roberto Gandolfi, José Maria Gandolfi de São Paulo. Então, eram várias formações diferentes. Só que a maior parte deles era totalmente inexperiente. É isso. Eu sei o que eles deviam sentir, porque eu também, quando fui dar a minha primeira aula, eu imaginei o problema deles na primeira aula. Então, havia dois professores, aliás, o Marcos Prado e Léo Grasso. Eram os únicos professores que tinham experiência, deram aula em escola de arquitetura. E a experiência, então era uma escola nova, um pessoal inexperiente, e, portanto, sem aquele rigor de uma estrutura da engenharia, por exemplo, super rígida, super definida. Então, as coisas aconteciam à medida que a gente se desenvolvia lá dentro. Não tinha, vamos dizer, era quase sem regras. Eu me lembro que a primeira vez que me deram um projeto para fazer, já logo no início, eu ficava olhando aquilo no papel, não tinha a menor ideia do que ia fazer. Então, havia esse apoio mútuo do pessoal, tanto dos alunos quanto dos professores. Alguns professores, inclusive, como o Luiz Forte Neto, já estavam conseguindo algum prestígio vencendo concursos, então todo mundo queria ser Luiz Forte Neto na época. Né? Então, as coisas começaram a se agrupar para termos depois uma escola de arquitetura extraordinariamente boa, né? Que era tanto da Federal quanto da Católica. Então, era um ambiente assim, livre, de liberdade, de professores, e a experiência com os professores formados, também foi ótimo, eu disse que já eram engenheiros, porque eles nos levavam nas obras deles. Eu cansei de pegar carona com engenheiros para visitar as obras deles. E a gente aprendeu muito também com isso, porque na hora de explicar isso aqui, porque a grande importância do estudo da arquitetura é que ele deveria ser vinculado à obra. A gente perde, só na prancheta, só no desenho, a gente perde a relação entre a fantasia, que é a construção do projeto, e a realidade. E obra que não é construída não é arquitetura, é papel. Eu costumava chamar esses projetos que não saíram do papel de papel riscado. Riscou o papel, está tudo riscadinho, mas não tem finalidade nenhuma. Então, a gente também aprendi principalmente com o Marcos Prado que você tem que pensar não no desenho, mas na obra. O desenho é só uma representação. Então, essa foi uma grande lição também que a gente aprendeu. Domingos, eu acho que eu te cortei uma história que eu acho que é super interessante. Eu acho que você ia desembocar na história do concurso do edifício da Polícia Federal em Brasília, que você estava, né, com a sociedade, com o Jaime e tal, e eu acho que daí você estava prestes a contar desse capítulo que eu acho que é muito interessante na tua história. Aí. Essa experiência da escola, da convivência com engenheiros formados, o fato do próprio Jaime já ser formado, já trabalhar com arquitetura, isso realmente foi muito importante para mim, especificamente. Você aprende, vamos dizer assim, aprende por copiando os outros. Aprende pela experiência dos outros. E nós tínhamos, na época, muito trabalho. Tínhamos muito trabalho. Eu achei que ia ficar rico. Eu trabalhava 3 dias seguidos,
E me iludi com essa ideia. Não, vou ficar rico, tanto trabalho que tinha, né? Eu construí uma casa de 250 metros quadrados, 4 anos sem financiamento, mas acabou. O Delfim Neto, na recessão de 1970, acabou. Muito bem. Então, assim, e a gente também começou a participar de concursos. Ganhamos alguns, fomos classificados em outros, não pegamos nem menção honrosa em outros, e assim vai. Faz parte do jogo. E, em 1967, teve o concurso nacional para Departamento de Polícia Federal. Até esse momento, eu e o Jaime trabalhávamos juntos. Então, nessa entrou na equipe o Marcos Prata, o arquiteto Marcos Prata. Nós ganhamos esse concurso. Ganhamos, era um concurso em Brasília, um edifício com uma volumetria pré-determinada, e ganhamos. E esse edifício foi construído. Havia muitos concursos na época, mas poucos eram construídos. E, olha, foi uma emoção extraordinária. Inclusive, isso foi contado pelo próprio Jaime. O Jaime se tornou prefeito por causa desse concurso. Por quê? Além das obrigações do projeto, nós também tínhamos a obrigação de acompanhar a obra. Então, uma semana eu, outra semana eu, Marcos Prado, outra semana eu, Jaime Neto. Numa das idas do Jaime, ele encontrou no Hotel Nacional o governador Leão Pérez, na época. E nós já tinha 4 anos, ou 3, 4 anos de experiência de trabalho no IPUC. Então, já tínhamos participado desse desenvolvimento do plano e havia muitas ideias que foram desenvolvidas nesse período. E o Jaime conversou com o Leão Pérez e sobre isso exatamente, sobre o plano de Curitiba, como iria acontecer, etc. E o Leão Pérez, então, indicou o Jaime para ser prefeito da cidade de Curitiba. Na época era indicação, né? E até pensei, ainda bem que não foi comigo. Porque eu não tenho perfil para ser prefeito. E deu tudo certo, né? Felizmente, foi uma sorte, um encontro programado, não sei por quem, que trouxe esse benefício todo para essa cidade. Então, não sei se era. Legal. Posso voltar um pouquinho? Pode. Eu acho que você falou que nessa época você já estava, né, pensando na cidade, no IPUC. Pelo que eu me recordo, você saiu da faculdade, né, da universidade e já entrou na prefeitura, né? Eu acho que o Conselho Público foi um dos seus primeiros projetos, e eu queria entender como é que foi esse processo até chegar no IPUC. E eu queria que você contasse um pouco como é que era essa vida, essa dinâmica do IPUC. A gente está com a Rafaela aqui, até que está com as mãos em cima do plano diretor da cidade hoje aqui. Então, eu acho que se você puder contar para a gente como é que isso tudo aconteceu lá atrás, eu acho que vai ser super interessante e pode até ajudar no nosso presente aqui. Vocês estão apostando muito na minha memória. Bem, nós nos formamos, nós recebemos nosso diploma em fevereiro de 1995. E nesse mesmo ano, logo em seguida, entramos na prefeitura para desenvolver 65, desculpa. 65. Ou seja, a memória não está tão... E o Jaime e outros arquitetos de Curitiba já tinham trabalhado junto com o prefeito em Iguaçu para ter um plano de urbanismo para Curitiba. E esse plano foi elaborado por uma empresa chamada Seret e pelo urbanista Jorge William, que na época era um top nessa área. E esse plano tinha uma particularidade. Ele não era um plano definitivo. Era um plano preliminar, que deveria ser desenvolvido por equipes da prefeitura. Era uma novidade na época.
Geralmente, planos urbanísticos era uma coisa fechada que ia para a gaveta. Então, o prefeito Ivanzua, que era o entusiasta dessa ideia, montou uma equipe e convidou o Jaime para montar essa equipe, porque o Jaime tinha trabalhado para que esse plano saísse. Então, entramos na primeira equipe que entrou na prefeitura, fui o Jaime, a convite do Jaime, o José Maria Gandolfi e o Naldo Pinto de Oliveira. Depois, todos os arquitetos de Curitiba trabalharam no clube. Havia uma diversidade muito grande. Então, o que aconteceu? Entre o período que nós começamos a trabalhar no clube até a entrada do Jaime na prefeitura, se desenvolveram uma série de trabalhos. Mas eu não tinha muito talento por flechinha em rua ou colorir mapa de zonamento. Então, me colocaram para fazer projetos. Eu mal entrei na prefeitura, recém-formado, me deram o passeio público para fazer. Faça lá o que se quiser. Porque o passeio público, naquela época, o lago estava sendo revestido com piso de concreto. Então, o prefeito queria que se melhorasse um pouco o passeio público. Eu fiz algumas coisinhas agora, algumas fracassaram. Eu coloquei, por exemplo, ninguém me disse o que fazer. Eu tive que inventar. Eu resolvi colocar um palco flutuante na frente do restaurante do Pascoal de Maia. Tinha uma pontinha que girava para ter acesso lá. A ideia era que a Fundação Cultural explorasse aquilo com pessoas, etc. Enfim, acabou virando uma floresta. Outra ideia que eu tive, inclusive eu usei toda a minha imaginação, talvez vocês conhecem, é a Ilha dos Macacos. Qual era a ideia? Essa ideia deve ter surgido de conversa com o pessoal técnico dos animais lá. Eram duas ilhas ligadas por um cabo e os macacos se instalaram ali, se alimentavam ali, eram cuidados ali e ficavam circulando pelo cabo. Um negócio legal de ver. Só que um dia alguém, e tinha pedalinho também do lado, só que um dia um idiota, uma pessoa se aproximou com o pedalinho muito próximo, o macaco pulou no pedalinho e mordeu a pessoa. Daí acabou a esse macaco. Em vez de impedirem das pessoas chegarem junto, resolveram tirar os macacos do lado. Hoje tem volta aí dos macacos. Tem? Tem. Eles estão lá macaqueando. Eu achei que tinha virado também floresta. Na ilha dos macacos hoje já tem macacos. Então eles fizeram uma floreira com macaco. Vou dar uma olhada lá. Vou dar uma olhada. Eu fiquei dono, passei por muito tempo. Bem, depois eu fiz outras obras, outro parque Pasquale, a administração do parque público, isso já quando eu estava na Secretaria do Meio Ambiente. Bem, daí acho que gostaram do trabalho do parque público e me deram outro, ainda mais complicado. Na época, em 1965, havia promessa de um financiamento do Japão, de 250 milhões de dólares, se não me engano, para construir um metrô em Curitiba. Só que a ideia era construir um metrô elevado sobre as linhas, sobre o centro das estruturais. E foram divulgar. Então, Domingos me desenha uma estação de metrô para a gente divulgar esse plano. Eu desenhei. Foi publicado no jornal. E eu imaginei uma estrutura tensionada e dei graças a Deus que não foi para frente, porque eu não ia saber detalhar aquilo.
essa é outra lição que eu aprendi. Quando eu vou fazer um projeto, eu fico me preocupando em não criar problemas para mim mesmo. Mas é uma outra lição. Você tem que ter a imaginação vai lá em cima, mas a prática diz não. Né? E acho que... E daí a cereja do bolo. E fiz outros projetos na época, várias coisas, pracinhas por aí, etc., que não, nem lembro delas. E me deram a Praça 29 de Março. Era a comemoração do aniversário do Curitiba, não me lembro exatamente que ano que era, foi em 66, esse projeto. Tinha que ser uma praça cívica monumental. E o prefeito Ivanzio estava muito interessado nela. E, eu fiz junto com o Jaime. Mas o Jaime, na época, ele estava envolvido com um concurso em São Sebastião, na Espanha, junto com o Luiz Neto e outros arquitetos, e a coisa ficou praticamente comigo. E eu tenho uma grande ligação com essa praça por duas razões. Primeiro, a ideia das placas eu trouxe de um projeto que eu fiz em 1963 na escola. Era um tema de projeto de escola. Você tem que fazer um projeto, um monumento a Santos Dumont que seria hipoteticamente construído no aeroporto de Santos Dumont, no Rio de Janeiro. E eu imaginei, não sei como, mas eu sei como fiz, mas não sei como apareceu a ideia. Não sei se é falta de memória, eu não tinha ideia nenhuma. Bem, aí teve a grande influência das histórias em quadrinhos. Vocês sabem, um avião, quando sobe, à medida que ele sobe, ele fica menor. Então, vocês imaginem que nas extremidades dessa árvore, das asas, ele construísse uma linha à medida que sobe. Então, para quem lê história em quadrinhos, vai saber o que ele desenharia com seus olhos. Uma curva aqui e outra curva aqui. À medida que se aproxima do observador, essas curvas abrem. Então, qual foi a minha ideia? Ligar essas duas curvas. E à medida que tem linhas ligando as curvas, à medida que mais próximo do avião que está voando, você tem uma linha menor e uma altura maior. Então, à medida que eu vou me aproximando, eu vou ter placas mais baixas e mais largas. Até chegar na última placa, que é uma placa bem larga e bem baixa. Embaixo queria... Então, eu materializei esses desenhos como placas que compunham esse memorial. Então, embaixo tinha um lago, e embaixo do lago tinha uma sala onde tinha as coisas do Santos Dumont. Bem, essa ideia eu trouxe para a Praça 29 de Março. O número da praça é baseado nisso. Domingos, de todas as suas obras, né, todos os projetos que você elaborou, qual que você tem? Claro que a gente gosta de todos, né? Uhum. Mas qual que você tem um carinho especial? Você acha que foi assim, importantíssimo na sua trajetória? Bem, eu acabei de citar a Praça 29 de Março, que realmente foi eu já tinha feito vários projetos menores, casas, apartamentos, etc. Mas a Praça 29 de Março é aquele que de repente eu me coloco na frente da praça e descubro, pô, eu fiz isso. E isso está bonito. As pessoas estão gostando. Então, eu sou arquiteto. Eu fico muita porcaria comigo. Mas não conto para ninguém. E outro edifício também que me deixou feliz de ter feito. Olha, eu gosto de tudo.
Tem projetos que, claro, eu não gosto. Eu mudo de calçada. Acontece com todo arquiteto, né? Por razões até externas da própria vontade do arquiteto, externas da qualidade do projeto, enfim. Acontece. Todo mundo tem esse tipo de experiência. E foi o edifício da Polícia Federal em Brasília. Também um edifício imponente, 60 metros de frente, 40 metros de altura. Então, realmente, é um projeto que saiu perfeito, exatamente igual à proposta que foi feita. E também teve uma coisa que era minha da escola. Eu na escola desenhei um edifício com pilares em forma de H. E nós usamos essa forma também no projeto da Polícia Federal. Não gratuitamente, porque tinha algumas implicações de transferência de cabos, do sistema de ar-condicionado, que esse H atingia bem de fora e fica aparente e dentro é um poço. Então, eu também é difícil. Tem outros. Bem, eu vou falar da Ópera Arame, né? E vou falar da Universidade Livre, que é a minha preferida, que eu mais gosto. Vamos dizer, que eu colocaria a primeira no ranking, seria a Universidade Livre do Miami. Porque passou um anjo por cima da minha casa e baixou a inspiração assim, imediata. Onde ela saiu pronta da minha cabeça. Foi sentar na prancheta e começar a resolver a questão. Então, já a ópera, não, a ópera foi praticamente construída. Eu tinha muito pouco prazo, o prefeito Jaime Lerner me chamou no final de agosto e disse que queria fazer um projeto de teatro em Curitiba, porque eu requia, me emprestava o dele. E o Constantino Viaro, que era um assessor do Jaime na época, descobriu esse espaço da ópera. A pedreira já era utilizada na parte superior, mas aquele espaço da ópera estava meio escondido ali, ninguém sabia dele. E ele mandou fazer o projeto ali. A primeira impressão que eu tive foi que não podia esconder a paisagem do entorno. O paredão, hoje o paredão na época estava limpo, hoje ele está totalmente tomado pela vegetação. Tinha um lodo na parte inferior, um bosque do lado, e um prazo curtíssimo. A obra teria de ser inaugurada em 31 de março de 92, como no Festival de Teatro de Curitiba. Então, eu fiz um projeto em um mês, que não foi um projeto arquitetônico convencional, foi uma série de conquistas que passaram por uma calculista. O calculista que realmente desenhou a estrutura do teatro. E acabou dando certo. Já a Universidade Livre também teve mais ou menos o meu processo. Você tem um projeto para fazer, também foi em 92, teve de fato. Tem uma outra história interessante. Ela tinha 6 meses para ser construída, que eu me lembro no compromisso com a empresa. Daí o senhor Jacques Cousteau, esse oceanógrafo, resolveu visitar Curitiba. E o Jaime, então, resolveu homenagear Jacques Cousteau com a Universidade Livre. Ou seja, para 6 meses para 4. Então é interessante. Vai de madrugada para a obra, vocês não têm nenhuma dúvida. Abandona a família. Mas acabou dando certo. É uma loucura, mas acabou dando certo. Inclusive, no dia da inauguração, eles ainda estavam construindo aquela passarela, passa pelo meio do bosque, que é a entrada principal. Então, essas obras também são muito importantes, mas já são obras de um arquiteto mais experiente, não um arquiteto novato, vendo a primeira vez que viu na vida uma obra sua construída e importante. Eu queria perguntar sobre as duas obras. Acho que a
a solução estrutural e técnica das duas é muito marcante. Uma é metálica, né, o arame, a outra é de troncos, e você tem uma carreira anterior, você tem muitas obras no concreto. Queria te perguntar, nesses casos, como é que foi a decisão do material, se também teve a ver com o prazo, se foi com a rapidez que precisava ser feito ali, ou com a dinâmica também com o Jaime na prefeitura, o que os materiais dizem nessas obras? Bem, você tem aquelas obras convencionais, de alvenaria, concreto, telha de barro, que era uma obra para iniciativa privada. Na prefeitura, eu fui para a Secretaria do Meio Ambiente em 1978, inclusive com o Geo Bernal. E a primeira já existia na Secretaria do Meio Ambiente uma, vamos dizer, tradição de usar troncos nos parques. Por quê? Lembrando, a Copel desativou nessa época, uma série de postes de troncos de eucalipto da zona rural, substituindo esses postes por concreto. E esses postes foram doados inicialmente para a prefeitura, e a Secretaria do Meio Ambiente resolveu utilizá-los em obras, inclusive na própria sede da Secretaria. E quando eu entrei na Secretaria, a primeira coisa que o Angelo me disse foi o portal do zoológico. O portal do zoológico, falei com tronco. Eu desenhei, fiz o desenho, inclusive, a gente acabou construindo aquele portal com árvores que estavam caídas no próprio parque. Então, era uma árvore sem tratamento, com o tempo acontecendo, e foram substituídas depois pelos troncos tratados. Essa foi a primeira obra. Na sequência, uma casa lá para educação ambiental. E depois eu desenhei alguns recintos do próprio zoológico. Então, aí foi aí que começou. Daí tudo que era, todas as obras em parques, eu fiz várias, eram em troncos de eucalipto. Mas eu combinava tronco de eucalipto com alvenaria, em muitas delas. Eu não iria construir como os poloneses construíam, um tronco em cima do outro. Então, eu usava os troncos apenas como estrutura. E comecei a fazer experiências com os troncos. Quer dizer, usar os troncos não apenas como substituição de um pilar convencional, mas também utilizando o potencial de resistência deles para construir estruturas mais audaciosas, por exemplo. Por exemplo, a administração do passeio público tem vãos de 3 metros. Tem balanços de 3 metros usando troncos. A mesma coisa, a Universidade Livre também tem balanços usando troncos. Então, a gente para explorar o potencial. É interessante porque os resultados foram muito bons. Os resultados foram ótimos. Inclusive, alguém me alertou agora que tinha visto uma obra minha em Guarapuava. Não era minha, porque a obra era em troncos. Então, acabei, não apenas eu, mas outros arquitetos da Secretaria também usavam troncos em seus projetos. E é interessante, eu sempre admirei muito o que 7 notas musicais podem fazer. Fiquei mais admirado ainda do que um tronco pode fazer. Como se pode usar esse tipo de recurso. Então, mas quando nós chegamos na ópera, a coisa muda de figura. Como eu disse, você chega naquela paisagem, a primeira impressão que você tem é que você não pode esconder aquilo. A obra tem que ser transparente. E havia também uma exigência inicial, que o teatro tinha que ter 5.000 lugares. Eu demonstrei rapidamente que não caberia nunca isso. Então, eu queria entre 2.000 e 2.500 lugares. Bem,
uma obra desse porte não pode ser feita em quilômetros. Não tem como fazer. Também, muito menos em concreto, porque daí a paisagem acaba se perdendo. Então, a ideia é vamos fazer em metal. O Abrão Assad já tinha feito em metal o Museu Botânico, já tinha aquela experiência também do Abrão Assad na Rua 24 Horas. Então, era a junção natural, uma estrutura muito leve, transparente, que não comprometesse a paisagem no fundo. Então, a ideia era trazer a paisagem para dentro da água. A paisagem seria as paredes. Só que no início, a ideia original era que a obra se tornasse um equipamento da Paula Revista, onde a Fundação Cultural ia promover atividades com estudantes, desafios, escolas, etc. Só que ela fez muito sucesso. Mesmo durante a construção, ela estava sendo publicada em jornais do Rio e São Paulo. Então, e a primeira cobertura da ópera era de lona. A ideia, inclusive, era lona colocada em gomos e se deslocava de maneira que pudesse abrir totalmente a cobertura, praticamente toda a cobertura. Os gomos se sobrepõem entre eles, só que não funcionou, infelizmente. E em 1992, em julho de 92, ia ter o Fórum o EAC 92 no Brasil, e o Fórum da cidade seria feito em Curitiba. Daí surge aquela coisa. Antigamente fazia frio mesmo em Curitiba. Pode que viveu naquela época, sabe disso. Então, não havia possibilidade de você trazer pessoas de fora para passar frio em Curitiba. Daí tínhamos que fechar a ópera. Foi contra a minha vontade. Porque se eu soubesse que ia fechar, eu teria feito um sistema diferente de fechamento. Mas não tinha outra maneira. Em um mês foi feita uma cobertura de acrílico e foi feito o fechamento em vidro. Então, tudo na dinâmica da era Jaime Neto. Tudo rápido, tudo para amanhã. Tem que fazer e faz. Né? O Jaime me ligava, o meu secretário me ligava às 6 horas da tarde de sexta-feira que ia entregar um projeto a 1 hora da tarde no gabinete do Jaime. E funcionava. Funcionava. E a gente aprende a pensar rápido. Né? Então, essa ideia da ópera surgiu assim. Tem que ser. É aquela visão modernista da minha formação. Quer dizer, você tem que utilizar as coisas com relação. O terreno que tem uma desvantagem, dane-se, aproveita essa desvantagem e cria uma novidade. Porque na ópera nós tínhamos um poço lá dentro, alguns metros de profundidade, que na verdade se tornou uma vantagem, que é a criação daquela ponte. A ideia também era jogar o palco o mais rápido, o mais fundo possível, para eventualmente aproveitar a reflexão das pedras, do elemento acústico do sistema. Hoje não daria para tudo isso. E a Universidade Livre, ao contrário, como já comentei, caiu do céu. Vamos explorar o talento dos meninos, que é o talento, e vamos criar essa obra. Também é uma minha preferida. Eu gostaria de fazer uma licença poética com a ópera de Arame e a tua história história em quadrinhos que você fala, né? Você começou a contar. E quando a gente vai na ópera, eu acho que o que mais dá aquela sensação é essa transparência que a gente vê, né, no projeto. E eu sou arquiteta, fui tua aluna. E aí eu já, na minha cabeça aqui, imaginei que a ponte
é o jato do Homem-Aranha e a ópera é a toda a teia do Homem-Aranha. Então, não sei se teve essa referência ou se eu estou viajando. Não, não teve, não. Até porque entre os super-heróis, eu não gosto do Homem-Aranha. E sabe por quê? Porque ele destrói tudo em volta. Aqueles voos dele, puxa, ele quebra isso, quebra aquilo. Então não teve nenhuma. Tá, bom, fica uma licença poética, então, porque daí eu comecei a tirar aqui, já imaginei a teia de aranha, a ópera de aranha. Sim, mas agora que você lembrou, até eu poderia fazer uma sugestão. Vou aproveitar isso numa outra. Obrigado pela pergunta. Me diz uma coisa, é sempre uma discussão muito grande sobre que obras devem ficar por mais tempo. Teve uma polêmica grande agora com o Hotel Tibagi, que ele sofreu uma série de modificações e tudo. Eu trabalhei muitos anos com patrimônio cultural e eu tenho certeza que algumas obras podem ser demolidas, sem problema algum. Uhum. Né? Na tua avaliação, o que faz uma obra ser perpetuada? Né? E não se dar lugar a alguma coisa tecnologicamente melhor, ou uma proposta diferente, né? O que faz uma obra ter que ficar e não ser demolida? Bem, eu não quero que as minhas sejam demolidas. Bem, essa é uma questão muito importante. Eu trabalhei ultimamente no Castro em várias obras de restauro. E, graças ao patrimônio do Estado, elas estão lá ainda hoje. Eu não sei se algumas delas eu demoliria. Mas, com o restauro, foi interessante, etc. Então, a ideia, o que eu penso, vamos dizer, é que você tem que adaptar obras para o presente. Então, eu acredito que as obras que devem permanecer são aquelas obras que permanecem úteis, seja do ponto de vista funcional, seja do ponto de vista estético, que elas ainda permaneçam como um patrimônio da cidade, vamos dizer assim. Agora, realmente, tem muitas obras que são preservadas e que, infelizmente, não têm essas qualidades. Não sei se respondi a essa pergunta. Eu fiquei admirada com essa velocidade dos projetos terem ser feitos em dias ou meses sem computador. Eu admiro muito isso porque eu amo prancheta. Então, eu acho que o desenho à mão tem muito mais valor do que o computador. Então, eu imagino assim, a facilidade que vocês tinham de criar aquilo no papel e 3, 4 dias depois uma obra de arte pronta. Então, parabéns para os arquitetos, porque eu acho que eu não consigo muito com o computador, eu acho que eu não consigo ter a minha visão que eu teria no papel no computador. Uhum. E eu admiro os arquitetos antigos, né, dessa época da prancheta. Tem nenhum arquiteto antigo aqui. Não, da época da prancheta. Na época da prancheta, que eu acho que se perdeu bastante, a questão da criatividade quando você vai para o computador e quando você faz projetos na prancheta é uma outra visão, é arte. Fazer projetos na prancheta, na minha visão, é uma arte. Sim. Isso é fantástico. Veja bem, eu cheguei a ter um escritório com 30 pessoas trabalhando, entre desenhistas profissionais, arquitetos, estagiários, secretária, boy, aquela coisa toda. Eu me preocupava muito porque tinha fim de mês, né? Mas qual era a diferença entre trabalhar no computador e trabalhar como se trabalhava antigamente? A mesma coisa em relação a quem escreve, quem datilografava numa máquina de escrever, ou quem trabalha no digitador. O problema é o seguinte, a Mirna pode me confirmar, quando você trabalha com papel, primeiro, você tem que ter uma grande equipe. Segundo,
você tem que ter o seu projeto resolvido antes de dar a primeira linha. Quando você não pode apostar que mais tarde você vai mudar teu projeto, pode até acontecer, mas não é, porque tem um custo muito alto. Você perder desenhos que eram feitos na nanquim, papel vegetal, uma coisa difícil de corrigir, ou você geralmente se perdia desenhos por causa de um erro, por causa de uma mancha, alguma coisa assim. Então, eu acho que essa é a grande diferença hoje. Você senta para fazer o teu projeto sabendo exatamente o que se quer. Então, o projeto era inicialmente montado em papel sulfurizé, a lápis, e depois que estava tudo resolvido, você ia desenhar, passar ele na nanquim. Essa é a diferença. Hoje, eu herdei esse processo. Eu só sento no computador hoje quando eu sei exatamente o que eu vou desenhar. É claro, você tem uma ideia, você faz croquis, você analisa, mas só vai executar o projeto aqui no momento quando... Mas de qualquer maneira, eu poderia fazer diferente. Posso começar dizendo um quadradinho, depois outro quadradinho, e vou apago. Então, o computador te facilita muito, porque correções, cópias são muito fáceis de serem feitas. Então, hoje, eu ainda gosto de trabalhar, de desenhar aquilo. Hoje, eu substituo 30 pessoas, 4 arquitetos, 3 engenheiros profissionais, não sei quantos. Essa é a grande batalha do computador. Não sabe, mas o Domingos desenha em 3D, ele domina, a gente fica admirado, né, André? Ele senta no computador, ele não é só, ele faz a prancheta, o desenho, mas ele é super tecnológico, né? Que nem a Mirna, né? Ele falou da Mirna, lembra do passado, mas a Mirna é super tecnológica também, então né, é difícil dizer, né, Domingos? Ele acompanhou, ele se adaptou, e essa questão, né, do número de pessoas na empresa é uma questão, e o computador realmente facilita. Eu e o André, que fomos estagiários dele, como a gente usou Gillette? Né, Domingos? Direção, né, graxa de sapateiro, né, para dar mancha. Para dar mancha. Essa questão do desenho em computador surgiu há muitos anos atrás, no início do ano 2000, quando eu fui convidado para participar de uma licitação para desenvolver um projeto do Banco do Brasil. Eu fui lá, eles abriram a tela e só tinha risco vermelho, amarelo, tudo que é lado. Não estava entendendo nada. Desisti. E também aconteceu a mesma coisa no processo de licitação para desenvolver o projeto do aeroporto. Eu olhava aquilo e não entendia nada. Eu disse, não, vou ter que entender, vou ter que aprender isso. E, a partir de um curso rápido feito na própria PUC, eu acabei desenvolvendo. Hoje eu trabalho com muita facilidade. Inclusive, eu começo sempre meus projetos, quando ele está na minha cabeça, modelando ele em 3D. Depois que eu vou para a parte técnica, a prancha, os cortes, etc. Então, não tem como escapar disso. Muito difícil, porque um projeto naquela época, mesmo com uma equipe muito grande, demorava meses para ser executado. Hoje, um projeto pode ser feito mais rápido. Dependendo do cuidado, nem sempre é verdade. Nós estamos fazendo um projeto, eu, a André, que está 6 meses lá, e vamos 6 meses para completar mesmo com todos os recursos de computador. Devido aos cuidados que a gente tem que ter com detalhes, etc. Eu acho que vale também, na exposição aqui, ela é curta, mas ela tem algumas joinhas, e uma das joias é a maquete original em arame da Ópera de Arame, em que o Domingos fez junto com os croquis para levar a obra, para levar para
os projetistas estruturais para executar. Ela está aqui, o projeto, a maquete original da Ópera de Arame está nessa parede ao lado do texto aqui. É o seguinte, você tem que mostrar para os clientes, né, o projeto. No caso, mostrar para o Jaime, mostrar para o secretário, etc, etc. Então, o que eu fiz? Eu vi para o meu próprio entendimento do projeto. Eu peguei uma placa de transparente, rígida, e coloquei e montei a fachada da ópera sobre esta, usando aquele de estanho que é usado para solda. Ele é muito flexível. Então, eu montei a fachada inteira da ópera em papel transparente. Eu dobrava o papel para não isso para mostrar. Como é que ela isso para mostrar cliente. Não acredito nada. Sou arquiteto formado pela UEM, em Maringá, e durante a graduação a gente entende ali o processo de ocupação do campus e tal. Eu tenho algumas curiosidades sobre... foram apresentadas uma primeira proposta, né, por você, o Jaime e a equipe, uma proposta, me corrija se eu estiver errado, né, uma proposta mais laminar, um acesso por uma praça cívica, enfim, com alguns pontos mais definidos. E a segunda proposta, que é a que foi executada, uma proposta bem diferente da primeira, uma proposta numa implantação num formato, digamos que de colmeia, né, essa implantação dos edifícios. E minha curiosidade é para, basicamente, como que foi o que desencadeou essas alterações. Acredito que, enfim, alguma questão da gestão da UEM, né, sobre futuras construções, e também sobre alguma curiosidade, alguma coisa que passou durante o processo desse projeto. Sim, nós fizemos um projeto originalmente, eu, o Jaime, e não, o Marcos não participou disso. Era um projeto linear que tinha realmente uma praça onde se reuniria a biblioteca, a reitoria, serviços, enfim, uma concentração. E a ideia era aquela ideia de uma via urbana. Tinha uma conexão entre a Vila Olímpica e o campus também, né? Tinha uma passarela de pedestres que ligava a Vila Olímpica. Tinha uma passarela também que foi feito um projeto e não foi executado. Então, esse projeto era um projeto linear, tinha 3 níveis, o nível inferior seriam os laboratórios, e nos 2 níveis superiores, aulas. E uma das vantagens desse projeto é que ele podia se estender. Era a nossa proposta inicial, um projeto, na minha opinião, inovador, porque eliminava aquelas universidades com bloquinhos, né? E permitia uma maior integração entre os diferentes cursos. Era um projeto bem interessante. E o que aconteceu? Durante o governo militar, eles resolveram mudar o sistema de ensino, a estrutura das universidades. Que até aquele momento, é como é hoje, você tem salas de aula onde você coloca os alunos e o professor vai lá. No modelo do governo militar, a coisa mudava. É o aluno que vai até o professor. Então, o que você tem? Você não tinha mais turmas. Então, você tinha departamentos. Tem departamento de matemática. E as aulas não eram formadas mais por alunos do mesmo grupo, mas ia para a aula de matemática. O aluno de economia, o aluno de engenharia, o aluno de arquitetura, todo mundo que precisava de matemática ia no departamento de matemática. Não ia um professor do departamento de matemática até uma sala. Eu acho que a ideia básica disso era acabar com as turmas. Bem, e houve até várias discussões sobre isso, até publicadas nos jornais na época, que a direção da universidade, algumas pessoas da direção, achavam que aquele modelo que nós tínhamos proposto não era adequado a essa nova situação. Então, daí, nós fizemos o projeto procurando atender a nova forma de ensino. Que seriam esses blocos
Alguns desses blocos permitiriam a circulação dos estudantes para até de suas origens até os departamentos. Então, por isso que foi mudado. Eu, pessoalmente, prefiro muito o modelo anterior. Daria, já tinha preocupações bioclimáticas, para atender o grande calor em Maringá. Então, mas, infelizmente, era um projeto completo. Eu sei que foi feito apenas uma parte das construções, acho que a coisa ficou meio capenga, não sei se funciona bem ainda hoje. Vocês viram que ele gosta de história em quadrinho, mas como eu já fui com ele várias vezes em livrarias, ele adora também os livros de pin-ups. Eu queria saber se alguma escritura foi baseada em pin-ups. Pin-up é bom. Pin-ups eram aquelas figuras de senhoras, geralmente com vestidas restritas, e chamava-se pin-up porque os borracheiros, os mecânicos penduravam aquelas figuras. E não teve, eu não me lembro. Mas olha, ele fica horas vendo. Não, eu devo ter, não sei, Mônica se jogou fora. Eu devo ter ainda um álbum lá de pin-ups, tenho, né? Mas faz muitos anos que não abro. Talvez por causa da idade. Tá? Me chamo Lucas, sou arquiteto também. E ao longo da sua trajetória, acho que você trabalhou com obras públicas de diferentes maneiras, né? Vezes junto com a prefeitura, junto com o IPUC, e vezes também como um prestador, né? Como um arquiteto prestando algo para a prefeitura e para outras obras públicas. E as obras públicas mudaram muito, né? Recentemente, assim, a gente tem um processo construtivo muito mais simplificado, muito mais focado em custo de obras, e a gente perdeu muito do fazer arquitetura nos projetos públicos. Aí eu queria te fazer uma pergunta que tem duas partes, mas sobre como era a sua relação com essa parte do fazer política e fazer arquitetura ao mesmo tempo, né? Quando a gente está ali pensando no espaço público, e depois sobre como que era. Naquela época a gente não tinha tantos processos participativos nessas construções desses projetos. Então, como era para você imaginar ou participar coletivamente desses processos construtivos, né? Da sociedade que vai usufruir daquele espaço, como que ela era parte do desenvolvimento desses projetos? Eu acho que nós tínhamos antigamente muito mais liberdade para projetar, vamos dizer. No meu caso, especificamente, vamos dizer, o trabalho em parque, o trabalho na Universidade Livre, eu trabalho na ópera, eu praticamente fiz o programa. Assim, quer dizer, eu quero isso, quero que tenha, no caso da ópera, que tenha uma aparência clássica, o que me preocupava, porque eu não era pós-modernista, mas acabou dando certo por causa do sistema construtivo. E, mesmo nas obras dos parques, quem fazia os programas era eu. Não havia participação popular. Vou te contar. Quando nós começamos no PUC, nós fizemos uma pesquisa, que até fui eu que coordenei com uma socióloga. Hábitos de habitação em Curitiba. 82% das pessoas resolviam seu lazer em casa, já havia televisão naquela época, nos clubes, ou saíam para ir no cinema. Poucas pessoas na época, inclusive, já tinha um parque em Curitiba que era o passeio público. Então, a diversão das pessoas era ir para a Rua 15, no centro da cidade. As pessoas que não ficavam em casa. Na época, para vocês terem uma ideia, não existia bar em Curitiba. Bar era coisa de marginal, de vagabundo, de coisa, entende? Então, havia poucos restaurantes, poucas confeitarias.
se um visitante chegasse em Curitiba, ele não ia ter o que fazer. Tanto que Curitiba era conhecida como Curitiba a Fria. Tá? Bem, quando se começou a pensar na cidade como um todo, também se pensava muito na população, nas pessoas. Nós queremos construir uma cidade para as pessoas. Queremos que as pessoas se identifiquem com a cidade. Então, começamos também a trabalhar essa questão do meio ambiente. Como é que nós vamos preservar o meio ambiente? A questão do lazer decorrente dessa própria visão dos cidadãos de Curitiba presos em casa, né, ou nos clubes. E a ideia, então, vamos preservar o que pudermos preservar na cidade. Então, eu e um engenheiro chamado César Hart começamos a fazer um levantamento dos bosques de Curitiba, utilizando um mapa do Exército. Isso deu início depois da definição de área de parques, etc. Mas tudo partiu da nossa cabeça. Não, inclusive no caso dos parques, tinha gente dentro da própria prefeitura que achava bobagem, porque as pessoas não vão sair de casa para andar no mato. Os primeiros parques não nasceram assim do nada e sem visões contrárias. Então, quer dizer, o povo, nós pensávamos pelo povo. Não tinha reunião para as pessoas discutirem. Também, provavelmente, muitas coisas não teriam saído se nós estivéssemos fazendo reuniões públicas para discutir projetos, etc. E tem aquela questão da pressa. Tudo é geralmente pensado. E um exemplo clássico disso é a Rua 15, o fechamento da Rua 15. Hoje, seria praticamente impossível fechar aquela rua, porque um promotor, um juiz, qualquer coisa ia impedir a construção. Então, não sei se foi isso que se perguntou. Então, e a questão dos custos. Ninguém nos perguntava quanto ia custar. Me dizendo, você economizar nisso, economizar naquilo. Geralmente, no início, a questão dos troncos que foram dados de graça para a prefeitura, as obras eram muito baratas. E também não eram obras suntuosas, né? Quer dizer, a mais suntuosa de todas é a ópera, que também teve um preço razoável, porque é uma coisa vazia, né? Não tem parede, não tem nenhum detalhe sofisticado, tudo ligação de troncos. Então, vamos ver. Quanto vai custar? O prefeito, o secretário de Finanças ia saber na hora que a empresa dava o fatura. Na Secretaria do Meio Ambiente, o pessoal fazia obrigatório um orçamento da obra, né? Mas nunca ninguém disse isso é caro, isso não pode ser, em relação ao nacional. Então, hoje não seria possível. Muitas daquelas obras construídas naquela época não seria possível. Professor Eduardo Bini, do IAB Paraná, na sua fala a gente vê uma sincronia muito bacana de uma classe de jovens arquitetos com um executor maravilhoso, né, Jaime Lerner, da classe política, e a proporção que isso levou a Curitiba, né, extrapolou os domínios do Paraná, do Brasil, e no panorama global, Curitiba é reconhecida pela arquitetura, urbanismo e planejamento urbano. A gente vê isso no segundo caso também, que é Brasília, né, a afinidade do Oscar Niemeyer com o JK, né, e a importância do concurso público nas duas questões, né, tanto no caso de Curitiba, você cita o concurso público, Brasília também definido pelo concurso público, a proporção que isso tomou, e é um modelo que infelizmente não se replica, né. Você vê isso como uma receita de bolo, uma chave do sucesso, a parceria dos arquitetos com o poder público, a permeabilidade do concurso público em alguns casos para obras públicas. Eu queria ver um pouquinho mais para encerrar.
Em relação ao modelo, do nosso modelo de planejamento, eu acho que ele é um modelo, realmente. Ele deveria ser utilizado sempre. Você faz um plano preliminar, contrata com isso. Quem vive na cidade, quem conhece a cidade, quem tem know-how para desenvolver. Ou, melhor, quem vê know-how, vontade, que era o caso da equipe da prefeitura, do Jaime Neto, todo aquele pessoal que trabalhou naquele plano. Então, eu acho que realmente é um modelo. Na verdade, eu comentei com ele que nós pensávamos pelo povo, mas isso deu agilidade ao processo, muita agilidade ao processo. E há uma outra condição que eu costumo defender, nem todo mundo concorda, que o plano de Curitiba foi desenvolvido não por urbanistas, mas por arquitetos. Porque o urbanista pensa em sistema. Nós pensamos em obra. Nós queremos ver as coisas acontecerem. Não estamos preocupados com questões abstratas, com economia, com sociologia, pesquisa. Tá? Então, eu acho que isso também foi um fator importante. Quer dizer, colocar pessoas que vêm à frente e querem que aconteça. Eu acho que isso realmente é um caso particular, aconteceu conosco, felizmente, mas eu acho que foi uma coisa muito importante. Não sei se hoje, desenvolvendo o plano de urbanismo, se conseguiria os mesmos resultados. Eu não coordenei, assessorei um arquiteto para fazer um projeto de urbanismo na cidade do interior do Paraná. Um projeto belíssimo, bonito, bem acabado. Só que caiu na Câmara de Vereadores e mudaram tudo. O que não aconteceu em Curitiba, porque houve um trabalho político. Se trouxeram os vereadores para dentro do IPUC e se mostrou o que estava fazendo. Para fechar, né, temos umas palavras produzidas pelo Domingos, mas vão ser lidas pela Marília. Bem, deixa eu esclarecer antes que você se desaponte. Bem, eu sempre diversifiquei muito as coisas que eu falei. Então, eu sempre desenhava muito fora de assunto de arquitetura, eu sempre escrevia muito. Como eventualmente, há muito tempo atrás, escrevi até poesia, e busquei que a Marília vai ler uma poesia minha sobre a cidade. Espero que vocês gostem. E não acho que o poeta é tão mais ruim que o arquiteto. Ancoradouro. Uma cidade é o mar, mas também é ancoradouro. Cais pavimentado por sentimentos, porto de almas, da alma dos vivos, ancoradas por sentidos, fantasia e paixão, da alma dos mortos, aprisionadas por dor e saudade, em caminhos gastos e casarios velhos navios, preservados à tona, não pela pedra, mas pelo que a pedra impregna. Uma cidade é um porto de esperanças, oceano de chão batido, constelação, labirinto dos sonhos, represa e libertação. Hoje, calmaria. Amanhã, mar de arrebentação. Obrigado a todos, espero que tenham gostado. Ok? Muito obrigado pela presença e pela atenção de vocês. Nós temos um convidado também hoje aqui, o Guilherme Toledo. Ele é estudante de arquitetura, último semestre, hoje trabalha no Instituto do Jaime Lerner, e ele tem um trabalho muito significativo, muito delicado, e ele fez um presente
Pro Domingos e pro André, Sintaide, queria dar espaço para ele entregar também. Ele é sketcher e trabalha hoje, faz mini arquiteturas da cidade. Tem um Instagram, mostra lá os trabalhos e ele quer entregar para vocês dois. Então, olha o espaço para ele. Bem breve, agradecer também pelo momento. 2 mini arquiteturas, então eu retrato a cidade desde 2016, o grupo Urban Sketcher, não sei se você conhece, acho que é um movimento bem grande aqui na cidade. E é a ideia de representar a arquitetura de uma forma querida, fofa, que atraia os olhares de pessoas afora da arquitetura para a arquitetura. Então, primeiro, um projeto que é querido bastante por você, já disse um pouco também. Gabriel de Arame, para você. Vai mostrar pra mim. Mostra aí. Mostra pra nós. Tira pro Vira. Isso. Presente para o André, que ele veio aqui sexta-feira, fiz uma representação também aqui da galeria, por proporcionar também esse momento, de trazer o Domingos, conquistar tudo isso, que é um momento muito rico. Ok, obrigado, viu? Eu queria só fechar, porque queria agradecer muito ao Domingos, à Mônica, ao Augusto, pela confiança. Foi muito especial para mim, pessoalmente, poder conviver, conhecer com vocês, entrar em contato com essa sensibilidade enorme que é o Domingos, que concilia não só uma criatividade, um imaginário, mas também a técnica, a engenharia, a matemática, o que eu acho que é uma capacidade ímpar, conciliar essas duas coisas. E agradecer realmente a todos vocês e que a gente siga juntos construindo uma cidade melhor, como comunidade mesmo. Obrigado, gente. Valeu.